Por que tomar e quando tomar medicamentos psicotrópicos ou medicamentos psiquiátricos? Gente, eu considero essa live a das mais importantes que eu vou e já fiz aqui. Hoje eu vou contemplar todo seguidor, todo paciente tendo diagnóstico ou não psiquiátrico para vocês entenderem por que a gente usa medicação, se vicia, se não vicia, se é pro resto da vida, se é por um tempo, por que a gente tem que tomar, quando que a gente tem que tomar. Então eu considero hoje uma live sensacional, que muitas vezes eu abordo isso em consultório e fora do consultório em palestras, porque aqui eu vou sanar hoje as principais dúvidas e resolver ou acalentar os principais medos que vocês têm sobre a psiquiatria. O áudio tá bom? Fala comigo. Então vou tirar o fone. Vai chegando, pessoal. Já manda assim, mandem um aviãozinho para quem você conhece, que precisa ver essa live, tá certo? Vamos conversando. Gente, só me dá um retorno sobre o som. Ótimo, tá ótimo o áudio então. Gente, olha, essa live eu vou tirar a dúvida de vocês e depois eu vou pedir pro meu marketing fazer os cortes, tá? Vai ficar no YouTube, vai ficar no TikTok e essa live promete. Eu vou explicar para vocês por que a gente tem que tomar certas medicações e se é pro resto da vida, quais são pro resto da vida, por quê, tá? Vamos falar sobre tarja preta, sobre tarja vermelha, vamos falar os principais medicamentos que a gente usa na psiquiatria, como que eles funcionam. Isso é uma dúvida que todo paciente, todo seguidor, todo familiar tem. E é importantíssimo, certo? Para começo de conversa, eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, faz um favor para você, para essa pessoa e para mim, na verdade, né? Para mim e para essa pessoa que vai receber. Mande um aviãozinho, divulgue essa live e fique até o final. Porque eu tenho muito receio, eu tinha parado de fazer live, voltei, fiz hoje, eu não sei se eu vou continuar, mas hoje é especial, porque eu tenho muito receio que muitos não ficam até o final e às vezes pega cortes. E os cortes são rápidos, coisa que a gente quer hoje em dia, né? A gente quer corte rápido, é o que viraliza. Só que às vezes, certos conhecimentos a gente não vai conseguir dar em um corte de 30 segundos. A gente tem que ter uma certa base, uma certa introdução para a gente trabalhar, para a gente conseguir entender e explicar de uma forma concisa e forte para vocês entenderem o porquê das coisas. Já deixo para vocês aqui embaixo o guarda-chuvinho, que é o ponto de interrogação, para você que quer fazer algum comentário ou alguma pergunta, porque às vezes eu não vou conseguir parar durante a live para falar sobre o seu comentário ou responder a sua pergunta, tá certo? Nicole, fica até o final, eu posso te responder isso, tá certo? Então, gente, para começo de conversa, eu quero que vocês entendam que, até de uma forma sarcástica, eu costumo falar isso, inclusive tem alguns dos meus cortes aqui no Instagram que eu falo sobre isso. Eu digo o seguinte, não sei se vocês sabem, mas antes de eu me tornar médica em psiquiatria, fazer a pós-graduação em psiquiatria, eu fiz 6 anos de medicina, logo, eu sou médica. E eu falo isso não uma forma de, nossa, eu sou médica, não, só para vocês entenderem que aquilo que eu trato no meu consultório também é doença. Então é muito mais fácil a gente aceitar um diabético, mas a gente não aceita um depressivo. É muito mais fácil a gente aceitar um medicamento cardiológico para o coração, mas para aceitar um remédio psicotrópico é uma luta. Então eu quero que vocês, uma premissa dessa live, uma premissa da psiquiatria, é você entender que eu sou médica, logo eu também trato doenças e tento fornecer saúde, tá certo? Essa é a primeira premissa. O segundo ponto, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente a psiquiatria ela veio de uma ramificação da neurologia, certo? Então, foi separado onde a neurologia, ambas as especialidades, cuida da parte cerebral. A diferença é que a neurologia trabalha mais doenças, vamos dizer assim, físicas,
como convulsão, um AVC, que é o derrame, é um tumor cerebral, algo que geralmente a gente consegue ver numa ressonância de imagem, né? Uma ressonância convencional. Já a psiquiatria, ela também trabalha com doenças cerebrais, só que normalmente a gente não consegue ver numa ressonância simples a alteração, porque a gente trabalha funcionalidade cerebral. Então a pessoa pode não ter uma doença física ali instalada, física, que dá pra gente nem enxergar num exame de imagem, mas ela tem uma alteração de funcionalidade. E que a gente consegue isso ver em exames mais específicos, de estudos, né, de estudos científicos, certo? Então a gente tem que entender que a psiquiatria, ela tá ali com a neurologia e a gente trabalha a parte cerebral. Então todo transtorno ou doença que a gente aborda dentro da psiquiatria está atrelado ao funcionamento cerebral. Não é simplesmente uma questão de alma. A pessoa tem um sentimento de tristeza. A pessoa está depressiva porque psicologicamente ela está abalada? Sim, mas não é só uma questão de sentimento, de emoção, tá? De alma ou de psique. É também uma questão cerebral. Então a gente vai ter doenças como esquizofrenia, depressão, bipolaridade, ansiedade, TDAH, que de fato existe uma alteração na funcionalidade do teu cérebro. Então não é uma questão só de sentimento, é uma questão de função, de trabalho, de engrenagem. Então a gente tem que entender que o cérebro, ele é um órgão, ele é parte do nosso corpo físico. Até aqui tudo bem? Então a gente tem que entender que assim como o coração, o cérebro também tem suas disfunções, tem suas doenças, tem suas pecinhas a menos. Assim como um paciente, ele pode nascer com um problema na válvula cardíaca, um problema na função de bombeamento, porque qual que é a função do coração? Bombear o sangue para todo o corpo. Então, o coração, como um órgão, ele tem uma função, mas ele pode, às vezes, nascer já com um problema, né? A pessoa pode nascer com um problema no coração, ou ela pode, com a vida, desenvolver essa doença. Então, seguindo meu raciocínio, fique aqui, tente entender o raciocínio, não pegue cortes. Você vai receber conteúdo que eu falo dentro do meu consultório e nas palestras, gratuitamente. Então, fica até o final. Então, da mesma forma que um coração, ele tem problemas, a pessoa pode nascer, né, com aquele problema. Normalmente, isso vem de alguém da família, genético. Ou ele pode nascer perfeito, vamos dizer assim, na sua função, e com o tempo, por vários fatores, às vezes alimentação, junto com genética, junto com estilo de vida, junto com várias coisas, ele pode desenvolver uma doença. Isso é do coração. Só que da mesma forma, gente, a psiquiatria em relação ao cérebro. Talvez você nasceu com um problema por uma questão genética, você nasceu com um problema. Quando eu falo um problema, o seu funcionamento não é padrão. O que é isso? Existe o cérebro típico, que é típico, né, padrão, e existe o cérebro atípico, como é o caso dos autistas, do TDAH, e isso a gente nasce, a gente não desenvolve, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento, é logo ali, a gente nasce e desenvolve, tá? Nos primeiros anos de vida a gente já tem sinais e sintomas. Agora, existem outras doenças ou transtornos na psiquiatria que a pessoa não nasceu. Assim como no coração, o exemplo do coração, estão seguindo? A pessoa não nasceu, só que ela tem uma genética, tá? E que dependendo do que ela for passando em relação àquele cérebro, às vezes estilo de vida, alimentação, traumas emocionais, tá? Então, ela pode desenvolver com o passar dos anos aquele diagnóstico. Então, eu quero que vocês entendam que o cérebro é um órgão que ele pode ter um problema e que você pode nascer ou desenvolver esse problema. Baseado nisso, a gente já consegue entender que muitos pacientes vão precisar
pro resto da vida de uma medicação, outros por um grande tempo, outros por um pequeno tempo. Mesma coisa em outros órgãos. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, diabetes. Se eu de fato instalar uma doença chamada diabetes, seja eu nascendo com ela, logo nos primeiros anos de vida desenvolvendo como diabetes tipo 1, existem crianças com diabetes, né? Não existe só um tipo de diabetes, existem vários tipos. As principais é tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é porque a pessoa logo nos primeiros anos de vida ela já desenvolve sintomas, né? E a tipo 2 normalmente são pessoas depois de uma certa idade, depois de 30, 40 anos, pela uma genética e pelo estilo de vida, somou uma coisa com a outra e ela desenvolveu. Então tem pessoas que elas vão usar por um tempo, outras vão usar para o resto da vida, mas se você de fato desenvolver a doença, instalou, fica claro que o seu órgão, que é o pâncreas, que é um órgão que está responsável pela questão da insulina e da glicose, certo? Se ele realmente danificar uma pecinha ali, nós precisamos colar outra pecinha no lugar e essa outra pecinha se chama medicamento. Aí depende de cada caso, insulina ou não. Então, gente, o seu órgão, seja o cérebro, seja o pâncreas, seja o coração, seja o fígado, seja o rim, se ele precisa de uma pecinha para funcionar legal, a pecinha que a gente costuma usar é o medicamento. Agora, doutora, eu posso ficar sem essa pecinha? A minha pergunta é o seguinte: se o seu coração tá com uma pecinha falhando e o médico fala, olha, meu querido, você tem que usar essa pecinha para que a engrenagem do seu coração rode com qualidade e você tenha uma vida mais perto do normal ou normal, você pode parar de usar essa pecinha? Você pode até parar de usar, mas você não deve parar de usar. Por quê? Porque o seu coração pode até bater, mas ele vai mancar e provavelmente você não vai ter qualidade de vida, vai ter uma vida talvez curta ou talvez muito angustiante, porque o seu coração não vai de fato rodar legal. Gente, manda as perguntas e os comentários aqui na caixinha, porque às vezes eu vou falando, tá? Eu não vou conseguir ler os comentários de vocês agora, certo? E aí quando eu parar, eu já vou parar vários momentos da live para eu ver essas perguntas. Senão tem que ficar voltando os comentários, tá? E aí fica ruim por causa da tela aqui, certo? Tá. Então, a pecinha, se é possível você ir lá, pensa no seu carro, o seu carro. É possível, tem algumas coisas que a gente consegue consertar aquela mesma peça de original do carro e você conseguir continuar com aquela pecinha consertada e seguir viagem. Agora, outras situações você vai ter que trocar aquela pecinha e vai ter que colocar outra no lugar, certo? Isso pode ser cirurgias em diferentes órgãos ou pode ser medicação, certo? Até aqui, beleza? Mande aqui as perguntas, porque aí eu vou olhando aqui na caixinha de perguntas, tá? E eu quero... Nossa, meu fone tá caindo, gente. Deixa eu encaixar aqui. Certo. Até aqui, vocês entenderam? Deixa eu ver aqui a pergunta. Desculpe minha pergunta leiga, mas o bebê pode nascer com sintomas ansiosos caso a mãe passe momentos de ansiedade e estresse na gestação? Não pelo fato de você simplesmente ter passado, tá? Não só pelo fato de você ter passado, mas pela sua própria genética. Então, por exemplo, eu sempre pego o exemplo de doença física, porque para vocês é difícil entender que psiquiatria é também doença, cuida de doença, né? Então, pensa comigo, um bebê com uma mãe diabética, se ela não controlar essa glicose, ele vai nascer com várias questões? Pode nascer com várias questões? Sim. Então, tanto pelo que ela vai passar, não só pelo que ela passou durante a gestação, subiu a glicose, comeu, subiu a glicose, isso vai interferir no desenvolvimento dele ali, né? Mas também, depois, como esse organismo vai funcionar, não só pelo passado ali,
durante a gestação, mas também por uma genética, já que essa mãe teve diabetes é porque ela tem uma genética. Por isso, gente, quando eu falo pra vocês, mãezinhas, buchudinhas, isso eu já fiz uma live uma vez aqui sobre medicamentos de psiquiatria em gestantes. As pessoas demonizam o medicamento de psiquiatria. Só que eu quero que vocês entendam que tem diversos medicamentos psiquiátricos que a gente pode e deve usar na gestação quando a paciente tem diagnóstico. Por quê? Porque a gente pensa assim, eu vou fazer o pré-natal e eu não vou ter uma sífilis, porque a sífilis pode dar malformação, pode causar problema no bebê, e realmente pode. Só que da mesma forma que uma sífilis, uma infecção urinária, uma pressão alta, uma diabetes alta pode lascar a coisa toda, a parte psiquiátrica também. Por quê? Uma mulher que tá não dormindo legal, tá ansiosa, além de passar o estresse e passar isso pro bebê durante ali a gestação, ela também não vai estar se alimentando legal, ou pouco ou demais. Ela não vai estar, às vezes vai estar com depressão, ela não vai estar nem se cuidando. Malemar vai estar indo nas consultas de pré-natal. Ela vai estar ali hipervigilante, a pressão dela pode subir. Ela pode estar assim extremamente estressada. Isso em todo o corpo vai interferir no metabolismo dela, em pressão, em imunidade, em tudo. Então, quando as pessoas entenderem que psiquiatria tem ligação com a parte física e faz parte da parte física, porque é da parte cerebral e que o cérebro manda na parada toda, a gente vai conseguir progredir. E esse é o objetivo da live de hoje. Para vocês entenderem que parte cerebral, parte psiquiátrica, ela é fundamental para o funcionamento dos demais órgãos. Então, você pode estar, talvez, sem anemia na gestação, você pode estar com a pressão legal, mas se você estiver estressado, não dormindo, um monte de coisa pode acontecer. Então, vamos lá. Imagine que o seu cérebro é uma engrenagem. Imagine que o seu cérebro é uma máquina, e ele é uma máquina. Mas imagine na metáfora, no exemplo, né, lúdico aqui. Se ele tá com a pecinha a menos, seja porque você nasceu dessa forma, seja porque você desenvolveu isso, eu preciso conectar uma outra encaixe, como fosse um quebra-cabeça, para que essa engrenagem rode. Mas eu fiquei até hoje sem tratar. Hoje mesmo eu vi um meme, né? Era assim, é impossível ter TDAH porque eu fiz faculdade. Aí mostra a pessoa na faculdade, aí mostra uma chaleira, aquela chaleira elétrica, toda quebrada, toda lascada. Então assim, o paciente fez faculdade, mas o quanto que ele sofreu para estar até ali, para chegar até ali. Então a mesma coisa essa pecinha. A pessoa vai sofrer muito mais. Eu costumo dar o exemplo. É como eu colocasse vocês numa corrida e se você tem um problema psiquiátrico, você tá com a perna amputada e os demais têm todas as duas pernas. E aí você tá correndo, só que você tá com a perna só. Então é injusta essa corrida. Você pode até chegar, mas você nunca vai chegar a uma performance como você teria se você tivesse duas pernas. Então, a medicação é como se fosse uma prótese que a gente coloca na sua perna para você correr. Tem algumas pernas que podem até voltar ao normal, às vezes é só quebrou a perna e a gente consegue colar e depois você não precisar de uma muleta nem de um gesso. Mas tem outras pernas que foram amputadas e você vai precisar dessa prótese o resto da vida. Nossa, mas eu vou tomar remédio pro resto da vida? Sim. Por que a gente não tem esse mesmo preconceito, essa preocupação, da mesma intensidade quando um cardiologista fala pra você que se você não tomar aquela medicação você vai morrer, vai parar o coração? Doutora, porque assim, né? Ansiedade é só ansiedade. Eu escuto isso direto, gente, direto. O paciente tá passando mal, tontura, visão borrada, aí faz o check-up. Aí o check-up vem normal, né? E aí ele me solta assim, doutora, era só uma ansiedade.
Gente, a gente banaliza tanto uma ansiedade, uma depressão, um TDAH, uma bipolaridade, uma insônia, que a gente não tem noção que pode causar. Uma pessoa com uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e quando eu falo doença, transtorno psiquiátrico, não precisa necessariamente ser uma esquizofrenia, tá? Pode ser uma ansiedade de moderada a grave. Isso vai atrapalhar todo o seu funcionamento. Você não vai trabalhar da mesma forma. Você não vai passear da mesma forma. Você não vai dormir da mesma forma. Você não vai estudar da mesma forma. Você não vai cuidar do seu filho da mesma forma. Então, assim, a doença psiquiátrica, independente de qual seja, ela pode dar, sim, uma disfuncionalidade. Entendem o que é isso? Uma disfuncionalidade? Por isso que a gente trata, a gente chama, na verdade, eu falo doença, mas a gente trata, o certo é falar transtorno. Por que transtorno? Transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno afetivo bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que a gente usa a palavra transtorno? Eu costumo dizer para o paciente o seguinte: se isso está causando um transtorno na sua vida, precisa ser tratado. Porque todo mundo pode ter uma ansiedade fisiológica, que é uma ansiedade normal. Mas essa ansiedade está te causando transtorno, ela já não é mais ansiedade fisiológica. Ela é um transtorno de ansiedade. Então, bora tratar. Bora tratar. Então, o cérebro é um órgão e que ele precisa, às vezes, de uma pecinha ali para essa engrenagem rodar adequadamente. E isso é a medicação. Certo? É a medicação. E a gente tem que entender que os medicamentos psiquiátricos, eles costumam agir, tem diferentes classes, eu vou falar aqui no final, todas as classes principais que a gente tem, tá? Mas de uma forma geral, o que os medicamentos psiquiátricos fazem? Enlouquece você? Dopam você? Não. Não. Então, assim, tem alguns medicamentos que podem te causar sonolência? Sim, podem. Mas essa história da gente falar que medicamentos psiquiátricos, de um modo geral, eles transformam a pessoa em outra pessoa, não. Tem efeitos colaterais? Tem, gente. Todo medicamento, psicotrópico ou não, tá? Psiquiátrico ou não, podem dar efeitos colaterais. Tudo é o quanto o efeito você vai ter ou não e se aqueles efeitos vão ser toleráveis ou não. Por isso é a comunicação com o teu médico, certo? Agora, de um modo geral, o que os medicamentos psicotrópicos vão fazer? Lá no teu cérebro existem um monte de redes, como fosse redes de energia, tá? E cada parte do seu cérebro é responsável de uma função. Existe a função para você pensar, para você andar, para você sentir fome, para você sentir prazer, para você sentir dor ou não. Regulações hormonais, desde uma tireoide até ginecológicos, hormônios do prazer, hormônios para te dar sono, hormônios para te acordar, enfim, tudo. Tudo é aqui no cérebro. Tudo, gente, tudo. Sistema imunológico, sistema hormonal. Então, cada região do seu cérebro é responsável de uma parte. Por isso, quando a gente tem um AVC, dependendo da parte que o AVC pega, aquela área, ela fica sem funcionar. Se for a área da fala, a pessoa fica sem falar. Se for a área do andar, a pessoa fica sem andar. E assim por diante. Então, lá no seu cérebro, é um monte de redes, como fosse energias, fios de energia, certo? E conforme você vai adoecendo, ou talvez você nasceu com uma doença específica, psiquiátrica, essas conexões estão ruins, essas conexões não estão legais. Então, pensa numa casa, uma rede elétrica de uma casa. Tem lá uma tomada que está com mau contato. O outro fio está desencapado. Outra parte lá não está bem legal a transmissão. Tem que melhorar esse fio, a conexão de um com o outro. Então, os neurotransmissores, né? Neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, que estão presentes, né? A função dele é nos antidepressivos, nos principais antidepressivos. Esses neurotransmissores, eles para quê? São para quê? Para essas conexões ficarem mais fáceis ou mais saudáveis. E aí você realmente ter as funções cerebrais corretas. Outros antipsicóticos, por exemplo, também vai agir em certas partes do cérebro, deixando você talvez menos agitada.
A gente pensa assim, nossa, antipsicótico é porque é usado só para quem tem psicose, só para quem não tá escutando vozes, ou para quem tem esquizofrenia. E não é bem assim. Então, eles também estão ali agindo em conexões cerebrais, certo? E isso é fundamental para o funcionamento correto desse cérebro. Estão entendendo? Certo, já vou responder a perguntinha aqui da caixinha, já vamos lá. Então, assim, gente, às vezes tem alguma área do cérebro que faz parte da impulsividade. O que é impulsividade? Quando eu vi, já comprei, quando eu vi, já falei, quando eu vi, já gritei, quando eu vi, já explodi. Compulsões, quando eu vi, já comi. Gastei demais, tá? Então, existem medicamentos que vão lá nessa área do cérebro que está desregulada e eu vou regular isso. Ah, mas é só a pessoa criar vergonha na cara e se segurar. Gente, existem cérebros que não terão essa regulação por si só. Nós precisamos, questão quimicamente lá, tá faltando, ou porque nasceu, porque desenvolveu por uma genética e hábitos. Da mesma forma, se for nessa linha de raciocínio, é só a pessoa se esforçar e se controlar. Se a gente for nesse mesmo raciocínio, a gente tem que virar para um diabético e falar assim, querido, não precisa usar insulina. É só você saber se controlar. Só que entenda que o diabético, se tiver realmente a doença diabetes, ele pode até se controlar e faz parte, né? Aí vai entrar na psiquiatria, terapia, atividade física, alimentação. Então, o diabético, ele pode até se controlar. Só que ele precisa ainda, mesmo assim, de uma medicação, porque o órgão responsável do controle glicêmico dele está disfuncional, está errado, está com a pecinha faltando. Então, quando a gente vira e fala, é só a pessoa se controlar, é só a pessoa prestar atenção, é só a pessoa tentar dormir melhor, é só a pessoa ficar mais alegre, poxa, tem tudo na vida e tá triste. Isso se chama depressão, gente. Então, é uma doença, como eu falei no começo da live, pena que você chegou agora, espero que você veja no final. Por quê? Porque tem pessoas que têm, de fato, uma alteração cerebral, assim como uma pessoa diabética tem uma alteração no pâncreas, que impede dela controlar a diabetes dela. Então, não é só a força de vontade. É também uma questão de química cerebral. E necessita dessa medicação. E não é porque eu, Thaís, porque esses psiquiatras querem dopar, porque não sei o que. Não. Da mesma forma que um endócrino dá medicação para um diabético, com o objetivo de tornar ele funcional e não subir a diabetes, porque subir a diabetes vai causar um monte de danos em outros órgãos e na vida daquela pessoa. Da mesma forma que um cardiologista vai te passar uma medicação para você reduzir os danos daquela doença, nós, a psiquiatria, estamos aqui com vocês também. Vocês não têm noção, quando o paciente de fato faz um tratamento correto em psiquiatria, o quanto que ele vai ganhar com aquilo. Deixa eu tomar uma água aqui para me recompor, gente. O medicamento vai melhorar energia. Mas é preguiça. Não é, gente. Não é. É uma área do cérebro que está com alteração e que precisa de uma conexão ali, que é medicação, para poder dar energia. É claro, vou falar aqui no final da live os 5 pilares, vocês já conhecem. Eu não tô dizendo que medicação é tudo, mas é muita coisa. Da mesma forma que no diabético, não basta só a pessoa tomar remédio para diabetes. Ela tem que cuidar da alimentação, fazer exercício físico, etc. Da mesma forma na psiquiatria, certo? Então, assim, a gente na psiquiatria, antidepressivos, por exemplo, que perguntaram sobre venlafaxina e desvenlafaxina. Antidepressivo clássico, tá? Ele, por exemplo, fluoxetina, sertralina, desvenlafaxina, venlafaxina, escitalopram. Que mais, gente, de medicamento assim, que eu tô lembrando de... Tem a vortioxetina, tem os nomes comerciais, né? As marcas, né? Eu tô falando nome científico, né? O genérico, a substância. Então, esses medicamentos vão aumentar ali
aumentar a quantidade exposta, né, ou disponível de noradrenalina, dopamina, serotonina, que são os hormônios do prazer que vão conectar ali em algum lugar do cérebro que está faltando para aquelas funções como energia, cansaço, foco, a ansiedade, depressão melhorar, tá? Isso tem diversos diagnósticos, certo? E aí me perguntaram, qual que é a diferença de desvenlafaxina para venlafaxina? São duas medicações, elas são irmãs, vamos falar assim? Elas são da mesma família, elas agem da mesma forma, teoricamente, porque elas têm a mesma família ali, só que uma pode apresentar alguns efeitos colaterais e outra não. E tudo depende do perfil do paciente, qual se encaixa mais, tá? Então depende muito, tem paciente que vai ser melhor venlafaxina, tem paciente que vai na desvenlafaxina. Então, depende muito do que o médico conclui ali com o paciente em relação às características. Certo? É igual o paracetamol e dipirona, né? Mais ou menos isso. Certo? E a gente também tem ansiolíticos, que são os tarjas pretas. Certo? E aí, afinal, antidepressivo é tarja preta ou não? Quem aqui, meu seguidor, meu paciente, está careca de saber? Antidepressivo, como esse que eu citei anteriormente, fluoxetina, sertralina, escitalopram, né? A vortioxetina, duloxetina, desvenlafaxina. Todos esses são antidepressivos clássicos e eles são tarjas vermelhas. Nunca houve na história, na vida, antidepressivo, que eu saiba, antidepressivo tarja preta. Isso é uma das coisas que eu mais falo aqui nas redes sociais, nas palestras, e as pessoas ficam de boca aberta. Né? Hoje em dia tá tendo mais conhecimento, mas no começo as pessoas, não, a doutora tá mentindo, eu vou procurar no Google. Não existe antidepressivo tarja preta. Antidepressivo é tarja vermelha e não causa dependência química, tá? Não causa dependência química. Ah, então por que que tem minha vizinha que tá a vida toda usando um antidepressivo e não sai do antidepressivo? Diversas explicações e possibilidades. Não sei qual que é o caso da sua vizinha, mas já vou colocar quais são as possibilidades, as possíveis respostas para isso. Então, antidepressivo não é tarja preta, é tarja vermelha, não causa dependência química, é usado para depressão, ansiedade, enxaqueca, insônia em alguns casos, para dor crônica, muito ortopedista usa antidepressivo, tá? Para fibromialgia. Muitos neurologistas usam antidepressivos, né? Principalmente para enxaqueca. Então, antidepressivo é isso. Não é tarja vermelha. Os tarjas pretas existem? Existem. E nós temos basicamente duas classes de tarja preta, tá? Os PANs da vida, que são os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, o alprazolam, o Frontal, o diazepam. Isso não é antidepressivo. Isso são calmantes. Então, a gente vai usar numa crise, ou na crise de convulsão, ou na crise de ansiedade. Então, esses medicamentos não se devem ser tomados continuamente por meses. Por um tempo, sim. Em que situações? Nas crises, no começo do tratamento, o antidepressivo pode demorar, às vezes, 1-2 meses para fazer efeito. Enquanto isso, o tarja preta, que é o alprazolam, o Rivotril, pode ir quebrando um galho durante as crises que podem ainda ocorrer, até esse antidepressivo fazer efeito. Então, mas não se deve usar por meses, ou monoterapia, só ele. Não, ele é só um quebra-galho, enquanto a medicação contínua realmente começa a fazer efeito, certo? E nós temos outros tarjas pretas, como por exemplo os psicoestimulantes, onde entra Ritalina, Venvanse, que são os medicamentos para TDAH, tá? Ambos podem causar dependência química? Sim, ambos podem. Mas, no caso dos psicoestimulantes, como Venvanse e Ritalina, acontece quando é prescrito errado, de maneira errada, para o paciente errado. Mas, se o paciente de fato tem um TDAH, de fato, corretamente diagnosticado, isso é uma necessidade. Lembra da prótese na perna amputada que eu falei para vocês? Então, não é uma questão de, não vai poder usar porque vai causar dependência química. Não. Se ele tiver, de fato, o diagnóstico de TDAH, o cérebro dele funciona diferente de uma pessoa que não tem TDAH. E aí, as pessoas que não têm TDAH usam, às vezes, psicoestimulantes como Venvanse e Ritalina de forma recreativa. Porque elas usando vai ter uma reação X. O TDAH usando vai ser uma outra reação. Uma reação Y.
Entenderam? Os benzodiazepínicos, como alprazolam, Rivotril, deve ser usado por meses ou por um bom tempo? Não. Como eu falei, a gente usa por um tempo só e dessa forma não é para causar dependência química, certo? E a gente tem os estabilizadores de humor, como o lítio, Depakote, divalproato de sódio, né? Depaquene, ácido valproico, deixa eu ver qual mais nome, lamotrigina. Nós temos também antipsicóticos como quetiapina, risperidona. E como eu já falei aqui pra vocês em outras lives, em outros reels, que não é porque o remédio se chama antidepressivo que ele serve só para depressão. Não é porque o medicamento se chama antipsicótico que ele serve só para psicose. Depende da dose, ele vai ser um potencializador de um antidepressivo, ajudando muito em depressão. Depende da dose, ele vai ser usado por um ansioso que não dorme. Então não se assuste se o seu médico te passou um remédio que é para esquizofrenia. Porque esse medicamento pode ser usado numa ansiedade com insônia. Esse medicamento pode ser usado numa depressão. Ah, mas se eu não tenho a doença e começo a usar o remédio, eu não vou desenvolver a doença? É uma pergunta que a maioria faz. Certeza que vocês já pensaram isso. Não desenvolve, tá? Essa história que a gente tem de que remédio psiquiátrico vai acabar com a sua cabecinha, isso acontece em alguns tarjas pretas, sim. Como eu falei, tá? A gente vai saber que o tarja preta não se usa para insônia e a longo prazo você pode ter uma alteração de memória. E em alguns casos pode, dependendo da sua genética e de outros fatores, envolver um Alzheimer, mas isso é a longo prazo. Como eu disse, uma forma correta da gente prescrever um diazepam e um Rivotril não é a longo prazo. Agora, remédios que a gente pode prescrever a longo prazo, como antidepressivos, que são tarjas vermelhas, antipsicóticos, que são tarjas vermelhas, estabilizadores de humor, que são tarja vermelha, esses devem ser usados continuamente e não causam dependência química e não há danificação de cérebro. Principalmente, eu acabei me perdendo aqui, gente. Principalmente o lítio. Eu postei aqui esses dias, vou falar de novo pra vocês, o lítio, que uma galera fala mal do lítio. O lítio, gente, é maravilhoso. E já tem estudos que estão concluindo que o lítio pode sim proteger o seu cérebro ao ponto de te ajudar na prevenção. É claro que ele não dá cura, mas ele pode prevenir ou evitar você desenvolver aí, ajudar você a não desenvolver o Alzheimer, tá? Então, mande as perguntinhas aqui na caixinha, tá, gente? Então, gente, até aqui eu falei alguns pontos para vocês. Nós entendemos, tá? Eu vou abrir agora para perguntas até aqui em relação ao que eu falei, tá? Em relação ao que eu falei, eu quero que vocês perguntem aqui. Por exemplo, a Fernanda tá perguntando, Ritalina é tarja preta? Sim, Ritalina é tarja preta, só que tá nessa classe aqui, ó. O Rivotril, o diazepam, o alprazolam, tá nessa classe aqui, ó, à minha esquerda. E o Ritalina e o Venvance tá no meu lado direito, tá? Aqui a gente prescreve na receitinha amarela. E aqui a gente prescreve na receitinha azul. Aqui, a longo prazo, ambos podem sim causar dependência química. Mas principalmente esse aqui. Mesmo que prescrito corretamente, mas se for a longo prazo, pode dar sim. Inclusive, se você parar, usou 1, 2 anos e parou de uma vez, pode dar abstinência, igual de droga, de vomitar, da tontura, passar mal. Já o Ritalina e o Venvance, que são psicoestimulantes, eles normalmente, quando a gente prescreve de uma forma correta, com acompanhamento, com diagnóstico para isso não é para causar uma dependência química. Porém, o paciente, se ele tem um diagnóstico de TDAH, ele vai ter que precisar dessa medicação para o resto da vida, sim. Porque se ele tem TDAH, o funcionamento cerebral dele necessita dessa pecinha chamada Ritalina ou Venvance. Falei aqui no começo da live, Fernanda, igual uma corrida. É como o paciente estivesse participando de uma corrida e ele tá com a perna amputada. O TDAH tá com a perna amputada, por exemplo. E os outros têm todas as duas pernas.
Então é injusto, você pode até correr essa corrida, mas você vai sofrer muito mais. Então o Venvanse, a Ritalina pro TDAH, vai ser como fosse uma prótese. E ele vai ter que usar pro resto da vida. Ele pode até parar, só que ele vai continuar correndo de uma forma baixa performance. Você vai sofrer muito para chegar na linha de chegada. Entendeu? Certo? Boa noite, Rose. Gostei do quadro. Ah, sim. Já me falaram isso aí. Certo, deixa eu ver aqui as perguntas. Certo. Tem algum método indicado por médicos de desmame para ansiolítico fluoxetina? Primeiro, vamos lá. Primeiro que fluoxetina não é um ansiolítico. Ele é usado para ansiedade e depressão, mas ele é classificado como um antidepressivo, tá? A gente, lembra que eu falei para vocês no começo aqui da live, no meio da live, que antidepressivo é tarja vermelha, não é tarja preta. E que antidepressivo não causa dependência química, né? Tá, mas então eu posso parar do nada? Não, você não pode parar do nada. Ah, então vicia, doutora. Não é bem assim. É como fosse, por exemplo, café, né? Café dá dependência química. Você já viu alguém roubando por café, por vício de café? Já viu alguma clínica de reabilitação em café? Não, não viu. Mas se eu tô acostumada a tomar muito café, se eu parar de uma vez, eu sinto, né? Mas se eu estiver numa ilha deserta, eu consigo passar. E não tenho muita reação em relação a isso. É a mesma coisa o antidepressivo. O antidepressivo não causa dependência química, é um medicamento tarja vermelha, o fluoxetina é um exemplo disso, mas sempre é bom a gente fazer um desmame. E que também não é um desmame muito, assim, trabalhoso igual um tarja preta, tá? O tarja preta tem que ser um desmame bem lentificado. Mas normalmente a gente faz o caminho de trás para frente. Normalmente a gente começa um antidepressivo com a dose, vai subindo a cada semana até chegar à dose que você está. Da mesma forma, quando eu quiser parar, eu vou descendo e saio do fluoxetina. O fluoxetina é uma exceção também. O fluoxetina, ele é um dos antidepressivos que você, a maioria, se quiser parar de uma vez, não vai sentir quase nada ou não vai sentir nada. O fluoxetina, coincidiu com a sua pergunta, é um dos que você menos vai sentir efeito colateral quando você parar. Tá? Porque o fluoxetina age um pouco diferente. Por exemplo, do desvenlafaxina e do venlafaxina. O desvenlafaxina e venlafaxina, a gente tem que desmamar um pouco mais lento. Mas não dá para explicar com especificação aqui para vocês por quê, tá? Remédio para memória é tarja preta? Vamos lá. Gente, não existe um remédio que é para memória. Não existe. Ah, mas a vitamina X eu vi no Instagram que não sei o que, o magnésio. Não. A memória, ela são vários fatores que a gente tem que melhorar para melhorar a memória, certo? Então, você pode estar com alteração de memória ou você pode estar com alteração de concentração. São duas coisas diferentes, mas que uma contribui com a outra. Por exemplo, eu tô aqui, não tô prestando atenção, falando com vocês, eu pego minha caneta e amarro meu cabelo. Eu não prestei atenção, eu não me concentrei naquilo que eu tô fazendo. Porque minha cabeça tá tão a mil, eu tô tão distraída. Tá difícil. Eu tô tão distraída que eu não percebi que eu coloquei a caneta no cabelo. Então, eu não guardei essa informação porque eu não me concentrei naquilo. Agora, isso é concentração, tá? Agora, se eu tô prestando atenção, ó, Thaís, você tá amarrando o cabelo com a caneta, e daqui um tempo eu não me recordo disso, eu tô com problema de memória. A memória, ela pode ser ruim por vários motivos. Talvez você tenha, de fato, uma doença, como Alzheimer, mas a maioria dos pacientes não tem Alzheimer. A maioria dos pacientes não estão dormindo bem. Esse é o primeiro ponto. O não dormir bem atrapalha o arquivamento ou a fabricação de memória.
Se você dorme 8 horas no mínimo, adequadamente, principalmente se você sonha, o sonho é importante para a formação de memória. Agora, você está dormindo pouco, dormindo mal, memória. Você pode tomar a vitamina que for, que você vai continuar com a memória ruim. A memória pode estar ligada a estresse alto, ansiedade alta, onde você não consegue relaxar, você não consegue armazenar, você tem muito conteúdo ao mesmo tempo na cabeça e você não consegue concentrar e nem produzir memória. E pode ser também por deficiência de vitaminas. Mas não só por deficiência de vitaminas que sua memória vai ficar por meses ruim. Normalmente é um conjunto de coisas. E qual que é o tratamento para memória? Primeira coisa, fazer você dormir. Não sei de que forma, depende de cada caso. Ver se suas vitaminas estão altas ou baixas, né? E repor se for necessário. Cuidar com a atividade física. A atividade física pode te ajudar na concentração. Automaticamente você vai dormir melhor. A alimentação, né? Tem gente que não come uma verdura, não come uma fruta. Como que o cérebro, lembra no nosso começo da nossa consulta, da nossa live? O cérebro é um órgão, ele precisa de matéria-prima, vitamina através de alimentos. Para de ficar gastando com vitamina em balcão de farmácia aleatoriamente. Vai comer uma verdura e uma fruta. Para que o seu cérebro tenha matéria-prima para produzir os hormônios que são necessários para a memória, para dormir, para acordar, para pensar, para raciocinar. Tá bom? Vamos lá para as perguntas aqui. O remédio pode deixar a pessoa emocionalmente dependente dele? Porque muito se fala de efeitos colaterais quando não é feito o desmame correto. Mas depois de um certo período de tempo, a pessoa pode sentir quedas emocionais. Não sei se deu para entender. Tá, certo, vamos lá. Pelo que eu entendi, é o seguinte, a pessoa tá falando o seguinte... Ela pode depender de um remédio psicologicamente ou emocionalmente? Pode. Mas também tem outros fatores, aí outras situações que pode estar acontecendo. Por exemplo, vamos lá explicar para o público. Eu tô, gente, tomando a medicação. Tô tomando a medicação e antes da medicação, eu passei trancos e barrancos. Eu tava depressiva, eu tava ansiosa, eu comi o pão que amassou, tá? E hoje, com a medicação, eu vejo que eu tô muito melhor. Então, pode acontecer do paciente ficar dependente psicologicamente em que ponto? De eu virar pro paciente e falar assim, olha, já passou o período, já se passou às vezes 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você já está bem. Você, de fato... O seu diagnóstico permite que eu desmame a medicação. Vamos tentar desmamar? A pessoa entra em pânico. Por quê? Ela sofreu tanto antes do tratamento que ela tem medo de voltar lá atrás. E ela acaba ficando dependente daquilo. Ou ela acha que ela não consegue viver sem aquilo. Existem vários diagnósticos que, de fato, o paciente não vai conseguir viver sem aquilo, mesmo que ele não dependa daquilo emocionalmente. Sim, é uma necessidade do cérebro dele de funcionar ok, assim como eu falei no começo da live. Às vezes, o seu cérebro tem uma alteração desde criança, ou depois de adulto, e que ele, de fato, precisa. Não é uma questão de você querer, de eu querer, é o cérebro que quer. E você não consegue, de fato, ficar sem essa medicação. Você pode até ficar, mas não vai funcionar legal. Entende a diferença? Mas existem alguns diagnósticos que eu posso desmamar e o paciente tem muito medo de desmamar e voltar a ter os sintomas. E ele pode ter, sim, uma dependência psicológica aí. Outro caso que eu acho que você está falando também é o paciente o seguinte. O paciente desmama e ele volta a se sentir triste, ansioso. E aí fica confuso, será que é porque eu tô dependente do remédio? Psicologicamente, emocionalmente? Ou de fato, talvez, eu não estava bem o suficiente e eu fui e tirei o remédio antes da hora? Pode acontecer. Aí onde que entra os 5 pilares. Pilares, gente, para quem não conhece, os 5 pilares, eu não vi ainda na literatura dessa forma.
Eu que bolei na minha mente. É claro que existe de outras formas na literatura, depois eu fui estudar. Mas com essa nomenclatura, 5 pilares do tratamento não tem, até onde eu sei. Os 5 pilares falam o quê? Pilar fala de sustentação, tá? Então, para você tratar a sua saúde, deixar você sustentada, sem desmoronar, você tem que fazer uma base boa e fazer os 5 pilares. 5 pilares para uma laje, para uma estrutura, ela pode precisar para o resto da vida esses 5 pilares, ou talvez um dos pilares seja só provisoriamente. Só que eu só posso tirar esse 5º pilar se os outros 4 estiverem bem estruturados. E às vezes eu tô tirando esse pilar que é a medicação antes da hora. Porque talvez os outros 4 pilares não estão bem estruturados. Quais são os outros 4 pilares? Que vão tratar de fato a raiz do negócio, né? Psicoterapia, alimentação e água, atividade física e espiritual. É claro, novamente, um adendo grande, importante detalhe aqui. Existem vários diagnósticos que eu vou precisar dos 5 pilares e não só de 4. Mas, por um tempo, eu preciso estruturar bastante esses outros 4 pilares além de tomar a medicação. A medicação é o primeiro pilar aqui, entendeu? Ok? Então, pode ser isso que aconteça. Vamos para mais perguntas. Quando diferenciar se o momento de sofrimento emocional pode ser tratado com apenas terapia ou quando realmente há necessidade de medicação? Tem como saber? Sim. Normalmente, o próprio psicólogo, se você estiver acompanhando, eu estou passando por uma depressão leve, ansiedade leve, esses 2 diagnósticos, sim, podem ser tratados só com terapia, com psicólogo. Agora a pergunta é, você está tratando? Novamente, entre os 4 pilares. Todo tratamento precisa de pelo menos 4 pilares, seja ele leve, moderado ou grave. E aí o moderado a grave entra o 5º pilar, que é a medicação, tá? Como que eu vou saber? Eu tô fazendo os 4 pilares? Tô. Eu ainda tô com transtorno na minha vida? Tô com disfuncionalidade? Então eu preciso do 5º pilar. Ou eu tô tão disfuncional, eu tô com tanta ansiedade, não interessa se é pouco, se é moderada, se é grave, e que eu não tenho condições hoje de fazer os 4 pilares. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma ajuda imediatamente para que eu tenha condições físicas e mentais para eu poder fazer os 4 pilares. Vou ter que tomar medicação logo. Quer um exemplo? Depressão. Melhora com atividade física? Melhora. Melhora com espiritualidade? Melhora. Melhora com alimentação correta? Melhora. Só que se for uma depressão de moderada grave, não vai resolver. Ou você vai sofrer muito e pode ter sequelas, certo? Mas tem depressões que estão tão intensas que você não tem coragem de levantar da cama, mulher, para ir fazer uma atividade física. Como que eu vou ter a cara de pau de virar para você como paciente e falar assim, então, não vou colocar medicação porque você vai ter que ir para terapia, você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que ir para igreja porque você tem que se esforçar em fazer tal coisa. A pessoa não tem coragem nem de escovar o dente às vezes. Então, nesses casos, a gente vê claramente que eu tenho que entrar com medicação como fosse um empurrão. Vai, minha filha, agora você vai. E aí, quando você estiver andando, você vai conseguir fazer os outros 4 pilares. E se o seu diagnóstico me permitir desmame lá na frente, após você fazer os 4 pilares com a medicação, que é o 5º pilar, você vai conseguir desmamar essa medicação com acompanhamento médico. Cada caso é um caso de uma forma específica. Parem de parar o tratamento, tá? Pelo amor de Deus. Então tá, já respondi aqui as perguntas. Vamos lá. Seguindo. Então, gente, os 5 pilares, a doutora Thaís montou esses 5 pilares. E aí onde entra algumas explicações. Doutora, a senhora fala que medicamento, tarja vermelha, que é antidepressivo, não causa dependência química. Doutora, você fala que não é todo medicamento que vai deixar a pessoa sonolenta e que a pessoa vai ficar bem. Não é para a pessoa ficar avoada ou lesada, no termo popular. Não é para a pessoa ficar disfuncional. A psiquiatria vem para trazer funcionalidade. Por que tem alguns pacientes que não tem isso, doutora? Porque eu vejo
conhecidos há 5 anos tomando medicação e nunca tá bem? Por que eu vejo conhecidos que nunca saem do remédio? Por que eu vejo conhecidos tomando remédio psiquiátrico e tá cada vez mais disfuncional? Ou no popular, tá mais lelé? Por quê? Por quê? Vamos para as possíveis respostas. Eu não sei qual que é o caso da sua vizinha, da sua prima, da sua mãe, não sei. Eu vou te trazer possíveis explicações de diversos casos aí. Primeiro ponto é que pode ser que a paciente não tá fazendo tratamento, né? Ah, doutora, mas ela vai pro psiquiatra, ela paga consulta. Gente, ir à consulta não quer dizer que você está tratando. Eu costumo dizer que a consulta começa pós-consulta. Não adianta eu ser uma médica excelente, passar o melhor remédio, explicar e falar e colocar, se o paciente não vai tomar a medicação corretamente, né? E aqui eu não tô criticando o paciente, eu tô colocando uma hipótese do motivo pelo qual ele não tá bem. Porque não é fácil. Você, minha querida, para tomar um antibiótico 7 dias, você, meu querido, você não tem vergonha na cara, você não termina os 7 dias. Você imagina um paciente que precisa tomar o remédio continuamente por meses, talvez por anos, ou talvez pro resto da vida. Não é fácil, eu entendo isso. Mas estou te trazendo que é uma hipótese. Segunda hipótese, pode ser que o diagnóstico está errado. Pode ser culpa do paciente, no sentido de tomar o remédio, não tomar o remédio, tomar errado, mas também pode ser culpa daqui, ó, do médico. Ter diagnosticado errado ou ter passado o remédio errado, tá? Isso depende, necessita de eu acertar o diagnóstico, necessita de eu conhecer, de eu estudar, obviamente, mas também de como eu pergunto as coisas pra você e se você se abre comigo. Tem muitas coisas vergonhosas que são importantes de vocês falarem numa consulta, que é sigilosa, tá? É sigilo médico, que você precisa me contar para eu te conhecer, porque muitas coisas são importantes para eu chegar a um diagnóstico. Por exemplo, eu preciso saber se você é viciado em pornografia, eu preciso saber se você tem compulsão por alguma coisa, eu preciso saber se você tem uma tendência adultéria ou não, eu preciso saber como que é seu dia a dia. Mas isso muitas vezes é vergonhoso para o paciente não consegue falar tudo. Ou às vezes ele não tem condições psicológicas ou físicas ou psíquicas, cognitivas de me contar aquilo. Então aí eu faço o diagnóstico errado, ou porque eu também não sei, né? Eu não sei porque falta de conhecimento, e passo o remédio errado e não dá efeito adequado, não que vai causar lesão, mas vai deixar de tratar, entendeu? Então pode ser isso. Terceira hipótese, o paciente não está tratando a raiz do problema. Lembra dos 5 pilares? Terapia é fundamental, espiritualidade também, atividade física é importante, alimentação nem se fala. Então, às vezes o paciente está só tomando remédio, mas não está fazendo tratamento completo. E isso pode implicar em não melhora. Ou talvez o paciente até melhorou, mas você acha que o fato dele estar tomando remédio pro resto da vida quer dizer que ele está doente. Mas não. Ele pode tomar o remédio pro resto da vida, mas ele melhorou sim. E o fato dele tomar remédio não quer dizer que ele continua doente. São duas coisas totalmente diferentes. Já gravei um vídeo aqui, já falei diversas vezes. O fato de eu ter um diagnóstico não me coloca como uma pessoa doente. E sim como um diagnóstico, porque eu posso estar tratando e não ser uma pessoa sem saúde. Por exemplo, diabético. Eu posso ser um diabético atleta, mas eu também posso ter um diabético com o pé amputado. Qual que é a diferença dos dois? Os dois têm diagnósticos, o mesmo diagnóstico, mas um conseguiu estabilizar a doença dele, o outro não, apresentando sequelas, consequências daquela doença. Mesma coisa na psiquiatria, mesma coisa. Ah, mas eu conheço uma pessoa, você tá me falando que remédio de psiquiatria não deixa a pessoa lesada, que ela não perde a memória por causa disso. Falando de medicamentos de tarja vermelha de um modo geral, tá? Medicamentos de um modo geral de tarja vermelha na psiquiatria não é para te deixar sem memória.
O que acontece é que as doenças na psiquiatria, quando não tratadas, elas trazem sequelas. Vocês sabiam que depressão, esquizofrenia, insônia crônica, a bipolaridade, o TDAH não tratado, pode fazer você desenvolver uma demência como Alzheimer? A doença não tratada vai te proporcionar sequelas cognitivas, cerebrais. E aí, o remédio tá ali no jogo, a gente coloca a culpa em quem? No pobre do remédio. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você está com anemia. Eu vou sempre na parte física, porque a parte física vocês entendem, tá? Você tá com uma anemia brava, braba mesmo. Você tá com anemia, o que você vai sentir? Sonolência, fraqueza, indisposição, concorda? Ok. E aí eu coloco um remédio para anemia. Só que eu coloco um remédio para anemia e que vai demorar a dar resultado. Talvez vai fazer resultado em 30 dias. Ou talvez você tá tomando errado o remédio de anemia. Ou talvez eu teria que te dar uma dose maior e eu te dei uma dose pouca, baixa. E aí você vai continuar sentindo o quê, gente? Se a anemia não tá controlada. Se a anemia não tá resolvida. Você vai continuar tendo sintomas. Sonolência, desânimo, cansaço. E aí é certo eu falar que esses sintomas é culpa do remédio? Ou é culpa da doença que ainda não foi controlada? Consegue entender? Esse é o exemplo, essa é a comparação, a analogia que eu faço. Então, muitos transtornos da psiquiatria causam, sim, falta de memória. A pessoa, às vezes, dorme demais ou dorme de menos. Por quê? Lembre-se que a gente está falando sobre a parte cerebral. É o cérebro que manda na bagaça toda. Se ele não tá bem, a bagaça toda também não vai tá legal. Então, tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos. O autocontrole, as raivas, as explosões, a irritabilidade, a impulsividade, a insônia... já falei insônia, a parte de cognição, de raciocínio, tudo isso estará alterado. E aí eu já falo para o paciente logo de cara, olha, você tá vendo que antes do tratamento você já tá sentindo esses sintomas? Não, doutora, eu tô reparando. Então eu quero que você guarde essa informação, paciente, porque daqui 1-2 meses, talvez você ainda continue com alguns sintomas, porque na psiquiatria, nada se resolve em dias, coisa de anos. Nada, tá? Então, às vezes, você vai estar ainda nos primeiros meses com alguns sintomas. E aí você vai, sem querer, querendo, culpabilizar o remédio e falar, esses sintomas aí, ó, é por causa dos remédios. Só que aí eu vou te lembrar que antes dos remédios você já sentia aqueles sintomas. Certo, gente? Gente, eu queria ficar mais umas 2 horas com vocês, mas já passou. Foi 1 hora de live aqui, a gente falou muita coisa. Eu acredito que hoje foi uma das melhores lives que eu fiz até hoje, em questão de aprendizado. Aquilo que eu entreguei para vocês hoje, sensacional. Vai ficar gravado. Vou pedir pro pessoal do marketing fazer cortes, mas vai ficar por inteiro no YouTube e aqui, tá? Então, assim, vou abrir para perguntas, mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Se ficou alguma coisa em dúvida, pergunta. E pode... doutora, você tá falando essa informação aí, eu vim em tal lugar que não é bem assim. Pode mandar aqui, a gente conversa, a gente chega a uma conclusão, tá? Mas, de fato, a gente tem que entender que a psiquiatria trata cérebro. E que cérebro é um órgão. E que é um órgão fundamental para todas as outras funções e outros órgãos. Já falei aqui para vocês. Então, da mesma forma que eu não falo pro diabético tomar vergonha na cara dele e se esforçar e mentalizar e que a diabetes dele vai baixar, eu não posso virar para um paciente psiquiátrico e falar isso que é só para ele se esforçar. É uma questão de química cerebral, de uma pecinha que tá faltando ali para a engrenagem rodar. Da mesma forma que eu uso medicamento para diabetes, pro meu pâncreas ter um auxílio para ajudar na questão de glicose e insulina. Mesma coisa na questão cardíaca. Então a gente tem que parar com essa história de que a gente aceita outras doenças na medicina, mas não aceita a psiquiatria como parte da medicina, né? Então a gente trata sim doenças aqui, tá certo? Dúvidas, comentários?
Gente, compartilhe. Se você não assistiu desde o começo, lamento, porém vai ficar gravada. Se eu fosse você, assistiria. E não é lorotinha, não. Entreguei coisa aqui que realmente a maioria, acho que 90% das dúvidas... eu não falei sobre miligramagem, mas outra hora eu falo. E aí, medicamento, qual que é o medicamento mais forte? Eu vou dar aqui um exemplo, 2 medicamentos, vou pegar aqui. Qual que é o medicamento mais forte? Esse de 500 miligramas ou esse de 1 miligrama? São medicamentos diferentes. Qual que é mais forte? Vou falar nos stories essa semana. Qual que é mais forte, gente? E muitas pessoas têm medo. Nossa, o 500 miligramas, meu Deus do céu. Tô tomando 3 comprimidos de 500 miligramas. Nossa, é muito forte. Já deu spoiler, né? Vocês já entenderam que não é bem assim. E vocês têm medo. Agora, você tem que ter medo do 1 miligrama. Se com 1 miligrama já dá efeito e o outro tem que ter 500, qual que é mais forte? Será? Mas no final a gente vai ver que não é bem assim. Certo, pessoal? Última pergunta. Isso também é polêmico. Antidepressivo pode deixar a pessoa apática? Pode, tá? Existem alguns antidepressivos que podem dar certos efeitos colaterais, como apatia. O paciente fica mais assim, anestesiado, tá? Só que existem muitas depressões e doenças que podem causar essa apatia. E aí a gente tem que diferenciar, será que é a medicação antidepressiva mesmo ou será que é a doença? E não é todo antidepressivo que causa isso. E tem como a gente manejar isso, não necessariamente tem que suspender esse antidepressivo para resolver a situação. É claro que a gente não é irresponsável em deixar uma medicação sem tentar conduzir isso da melhor forma. Por isso, novamente, eu reitero a importância do vínculo entre você e seu profissional, para você falar tudo e é capaz de a gente ir manejando. Efeito colateral, de um modo geral, é possível da gente manejar. Ah, enchei, dá para colocar um diurético. Ah, deu apatia, dá pra gente colocar outra medicação ali que vai neutralizar. Ah, doutora, mas daqui a pouco vai encher de remédio. Sim, gente, dependendo da situação, a gente vai manejar, porque para descartar um medicamento de psiquiatria, não pode ser de qualquer coisa eu vou descartar. Não. Por quê? O próximo remédio que eu posso colocar pode dar um efeito colateral pior. Então, a gente tem que ver se esse efeito colateral realmente existe, se ele não é manejável, se ele não é tolerável. Se não, realmente, cancela, vamos pro próximo. Mas pra gente ir pro próximo, a gente tem que pensar muito bem se esse aqui não é suportável. Por hoje é só, tá, Gessiane? Por hoje é só. Ai, Jesus, deixa eu ver aqui. Por que se tem troca de medicamento, depois de um tempo não se volta naquele medicamento? Como assim? É exatamente o que eu tô falando. Se eu descartei uma medicação, é porque eu já tentei de todas as formas e possibilidades, como médica, você continuar com aquela medicação. Normalmente, quando eu descarto, de uma forma geral, a gente não volta, tá? De uma forma geral, não. Existem alguns casos específicos que a gente parou por um tempo, por uma questão, sei lá, gestação, por uma fase e depois voltou. Mas, de um modo geral, quando eu descarto aquela medicação, é porque eu já manejei, pensei 50 vezes antes de descartar. Por isso que é importante a gente pensar bem antes de passar pro próximo. Justamente por isso, tá certo? Um grande abraço, gente. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Um beijão!